É justamente aqui que a nossa história começa, porque a aeronave que estava prestes a tentar decolar de Juiz de Fora pertencia à empresa Alok e Audiomix Produções Artísticas. E o destino daquele voo era Belém do Pará, onde o artista tinha um show agendado. Na cabine de comando do Citation, 2 pilotos. O comandante, que era o Pique, tinha 47 anos de idade e acumulava 3.048 horas de voo, das quais 1.902 era naquele tipo de aeronave. Ele tinha licença de piloto de linha aérea e estava com todas as habilitações em dia, incluindo o tipo C-56X e também voos por instrumentos. Ele tinha feito a sua formação no Aeroclube do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 2007. E tinha sido contratado havia pouco mais de um mês, junto com a aquisição daquela aeronave pelo operador. O copiloto, ou SIC, tinha 33 anos, com 1.400 horas totais de voo e 162 naquele modelo. A sua licença era de piloto comercial, com habilitação naquele tipo e em voo por instrumentos. Tudo em dia. Formado no Aeroclube de Sorocaba em 2003, ele já tinha mais de 14 anos de aviação. E ao longo da carreira chegou a obter licenças para helicóptero, mas ele preferiu seguir na asa fixa mesmo. O copiloto, ele não tinha vínculo empregatício com o operador. Ele atuava como freelancer e era o primeiro voo dele para aquela empresa. E ele sabia que havia uma vaga aberta, porque um outro piloto tinha pedido desligamento recentemente. E segundo informações coletadas na investigação, esse piloto anterior optou por sair porque não se sentia confortável com as características da operação estabelecidas pelo proprietário da aeronave. Esse copiloto estava muito motivado. Ele tinha expectativas de ser contratado em definitivo. Esse dado pode parecer pequeno agora, tá? Mas guarda essa informação, porque ele vai reaparecer. Uma outra informação relevante. Era a primeira vez que ambos os pilotos operavam aquele modelo de aeronave no aeródromo Francisco de Assis, em Juiz de Fora. O avião era um Cessna 560 Excel Citation, matrícula Papa Romeo Alfa Alfa Alfa, e fabricado pela Cessna no ano 2000. O Excel ele é um jato executivo de médio porte da família Citation, que é uma das mais bem-sucedidas da aviação executiva. Para ter uma ideia da aceitação do mercado, quando a 100ª unidade foi entregue em agosto de 2000, um avião novo saía da linha de produção a cada 3 dias. E até 2021, mais de 1.000 unidades da família 560 Excel já tinham sido entregues. Esse avião ele tem 2 motores Pratt Whitney PW545 e tem capacidade para até 9 passageiros na configuração executiva e operado por uma tripulação de 2 pilotos. Peso máximo de decolagem, 9.072 quilos, ou 20.000 libras. E a cabine é uma das mais espaçosas na categoria de jatos leves e foi derivada da fuselagem do Citation X, só que ela é encurtada em cerca de 60 centímetros e tem a asa reta do Citation 5 e a empenagem também do Citation 5. Caso você esteja lembrando desse avião, sim, é o mesmo modelo que em 13 de agosto de 2014 transportava o candidato à presidência Eduardo Campos, que caiu na cidade de Santos, resultando na perda de todas as 7 pessoas a bordo. Aquele foi o primeiro acidente fatal de um Citation Excel desde que o modelo entrou em serviço. A aeronave, o Alfa Alfa Alfa, estava com certificado de aeronavegabilidade válido. As cadernetas de célula e motores, com as escriturações atualizadas. E um detalhe técnico que vai ser importante, tá? De acordo com o manual de voo, o modelo 560 Excel era equipado com uma luz de aviso âmbar e tem uma inscrição nessa lâmpada: No Takeoff. Literalmente é não decole. E essa luz ela foi projetada para alertar os pilotos quando houvesse alguma divergência na configuração da aeronave na hora da decolagem. Então ela acendia quando os flaps estivessem fora da faixa de decolagem ou quando os profundores estivessem com um ajuste de compensação fora dos parâmetros ou quando o estabilizador horizontal estivesse fora da posição de decolagem. Nesses casos, se as manetes fossem avançadas além da posição de subida com a luz acesa, ela passava a piscar, acompanhada do acendimento da Master Caution. Isso é uma barreira de segurança. É um último aviso antes que a aeronave inicie a corrida sem condições para voar.
Então vamos reconstruir a sequência dos fatos. No dia anterior ao incidente, 19 de maio, a aeronave tinha realizado 4 etapas de voo. Saiu de Bragança Paulista para Congonhas, de Congonhas para Santos Dumont, do Santos Dumont para Lavras, em Minas Gerais, e de Lavras para Presidente Itamar Franco, na Zona da Mata, lá em Goianá. A aeronave pernoitou lá. E o planejamento original para o dia 20 era muito simples: embarcar os passageiros na Zona da Mata e seguir diretamente para Belém. E os pilotos tinham escolhido a Zona da Mata justamente por terem pouca familiaridade com a pista de Juiz de Fora e porque o aeródromo oferecia infraestrutura mais completa, principalmente em relação ao comprimento da pista. Mas na manhã do dia do incidente veio uma mudança. O operador da aeronave solicitou que o local de decolagem fosse alterado para Juiz de Fora. Segundo relatos, essas alterações de local de partida eram frequentes na rotina daquela operação. Sobre isso, vamos ver o que o Alok falou. Eu lembro que eu pedi para o piloto me buscar na Zona da Mata. E não para buscar no outro. E aí foi feito, aí, pelo que está no relatório, foi feita a mudança para ir buscar lá em Juiz de Fora. É isso mesmo. Ah. Eu estava lá, eu estava nesse aeroporto, era mais próximo, eu pedi para ele me buscar lá. Não, tipo assim, quando você tem uma aeronave particular, é para isso que ela serve, concorda? Exato. É para te atender, assim, cara, eu vou sair de Guarulhos, eu preciso sair de outro lugar. Aí cabe o piloto falar sim ou não, entendeu? Sim. Tipo, eu estou aqui, é mais próximo, você pode me atender aqui, beleza. Quando a gente chegou no aeroporto, entrou todo mundo na aeronave. Que era o mesmo pessoal que tinha ido no dia anterior. Mesma galera, mesma equipe, nada diferente, mesma equipe, tá? E aí, obviamente, só que a gente não tinha feito um voo para Belém, né? A gente tinha feito um voo Rio de Janeiro, Juiz de Fora, que é bem mais próximo, querendo ou não, assim. Então, acho que foi Rio de Janeiro, foi uma coisa assim, eu não tô lembrado, mas eu sei que eu passei no Rio esse dia. Os pilotos, então, fizeram o traslado sem passageiros da Zona da Mata para Juiz de Fora. E a aeronave ela tinha sido completamente abastecida lá na Zona da Mata, 3.080 quilos de combustível nos tanques. O voo entre esses dois aeródromos é só 20 milhas náuticas em linha reta e durou menos de 10 minutos, consumindo um total estimado de 154 quilos entre o táxi e o voo. Quando chegou em Juiz de Fora, a aeronave ficou no pátio com a PU funcionando, que é a Unidade de Força Auxiliar, e a tripulação ficou aguardando os passageiros dentro do avião. Enquanto esperavam, eles inseriram no Sistema de Gerenciamento de Voo, que é o FMS, os dados para fazer a etapa até Belém. E a informação que eles tinham naquele momento era de que embarcariam 4 passageiros. Então eles configuraram o sistema para 6 pessoas a bordo, 2 pilotos e 4 passageiros. A espera se estendeu. Os passageiros chegaram com atraso e a aeronave ficou pelo menos 2 horas e meia no pátio com a APU ligada, consumindo combustível. Cerca de 50 kg por hora, de acordo com o manual do fabricante, tá? Portanto, aproximadamente 120 quilos a menos nos tanques quando finalmente chegou a hora de decolar. E então veio a surpresa de acordo com o relatório. Em vez de 4 passageiros, embarcaram 7. E essa informação ela é disputada pelo Alok. Vejam aí. Não existiu essa história de que, tipo, em cima da hora trouxe mais passageiros. O acréscimo desses 3 passageiros não tinha sido coordenado com os pilotos antecipadamente. Então aí precisa ver como é que essa informação chegou na investigação. Então, eu perguntei pro meu time, falaram que de forma alguma, sempre foi comunicado. Mas o gravador de vozes da cabine registrou diálogos entre os tripulantes que denotaram surpresa com a chegada dos passageiros extras. 3 pessoas a mais do que o planejado. Ninguém tinha avisado a tripulação previamente. E aqui começa uma cadeia de eventos. Os pilotos não atualizaram o FMS. Então os dados de performance permaneceram configurados para 6 ocupantes, quando na verdade havia 9 pessoas a bordo. Vamos fazer a conta que os investigadores fizeram. Com a configuração original de 6 pessoas, o peso estimado de decolagem ficaria em torno de 9.007 quilos, abaixo do peso máximo de decolagem, que é 9.072 quilos. É apertado, mas está dentro dos limites. Com 9 pessoas a bordo, o peso estimado subiu para 9.247 quilos, 175 quilos acima do peso máximo de decolagem definido pelo fabricante.
Mas, como os pilotos não refizeram os cálculos, eles não sabiam disso. E o gravador de vozes registrou que foi feito um briefing de decolagem entre os pilotos. Porém, durante esse briefing, não foram discutidas as ações específicas de cada piloto durante a decolagem e também não foram abordados procedimentos em caso de emergência. É como se a equipe tivesse combinado apenas o básico, sem se preparar para o inesperado. A aeronave taxiou para a pista 21. Quando estava próxima ao ponto de espera, o CVR registrou algo que deveria ter mudado tudo. A luz âmbar "No Takeoff" acendeu momentaneamente no painel de alarmes. E os pilotos conversaram sobre esse acendimento, mas não fizeram uma avaliação operacional daquele aviso. E tinha um agravante. Segundo relatos, a mesma luz "No Takeoff" ela tinha acendido no dia anterior durante a decolagem da primeira etapa de Bragança Paulista para Congonhas. E naquela ocasião a decolagem foi interrompida sem problemas, só que não encontraram nenhuma normalidade técnica. Porém, e isso é significativo, tá? Os pilotos não registraram essa ocorrência no diário de bordo da aeronave. Então, o que os investigadores identificaram depois foi que essa experiência anterior pode ter plantado na cabeça dos pilotos uma crença, a de que o acendimento daquela luz estava associado a algo que era menor. Talvez um mau contato nos interruptores do sistema de compensação, um trim que não estava fazendo contato direito, alguma coisa assim. A luz tinha acendido antes, nada de grave aconteceu. Então, quando ela acendeu de novo, nada de grave poderia acontecer. A decolagem foi iniciada, ela foi do tipo estática, ou seja, os pilotos aceleraram os motores com os freios aplicados, segurando o avião no lugar. Quando os motores estabilizaram, soltaram os freios e a aeronave começou a acelerar pela pista 21. Durante a corrida de decolagem, a luz "No Takeoff" acendeu de novo. E os pilotos associaram o alerta à posição dos compensadores dos profundores e atuaram nesses interruptores de compensação. E a luz apagou. Segundos depois voltou a acender. E nesse momento, o CVR registra que um dos pilotos trouxe à tona a possibilidade de abortar aquela decolagem. Mas a decisão final foi por continuar monitorando os parâmetros de velocidade. E a aeronave seguiu acelerando. Quando atingiu a velocidade de rotação, que é a VR, o comandante, que estava na função de Pilot Flying, puxou os comandos para iniciar a rotação. E essa é a fase em que o nariz do avião se levanta e a aeronave se prepara para deixar o solo. Só que o avião não respondeu como esperado. Permaneceu no solo. E só nesse momento, com a velocidade já elevada e a pista diminuindo à frente, a decisão foi tomada: abortar. Só que a aeronave estava com muita energia de movimento. Os freios foram aplicados na amplitude máxima, reversos nos motores, tudo que eles tinham, só que já não era suficiente. A aeronave ultrapassou o limite da pista pela cabeceira 03, percorreu a área de escape e a parte inferior dianteira da fuselagem colidiu com o solo e com pequenos arbustos até parar numa área de declive. E depois dessa parada total, houve um pequeno princípio de incêndio na vegetação ao redor do trem de pouso principal, que os próprios pilotos combateram com o extintor de bordo. E aí, cara, quando foi decolar, aí eu lembro de tudo, irmão, assim, tudo que eu lembro, né? Eu tava assim, foi decolar, aí ele começou a acelerar. E aí, cara, ele puxou, aí ele foi e puxou de uma vez. Tipo, ele puxou de uma vez, assim, tipo, a aeronave empinou e desceu. Tipo, ela foi e bateu o bico de novo no chão. Nessa hora eu, tipo, gelei, aí ele pegou e travou. Ele pegou e deu o break. Começou a rejeição de decolagem. Os motores foram desligados e a evacuação de emergência foi realizada pela porta principal. As 9 pessoas, 2 pilotos e 7 passageiros saíram ilesas. E a aeronave foi encontrada com os trens de pouso baixados e os flaps na posição de decolagem. Os compensadores dos profundores estavam posicionados simetricamente em neutro. Os danos foram classificados como leves. Avarias ali na parte inferior dianteira da fuselagem, no trem de pouso também, e o derretimento das capas de proteção das mangueiras hidráulicas do trem de pouso principal. Poderia ter sido muito pior. Então ele abriu a porta e eu lembro, cara, que quando a gente pulou do avião, o meu segurança ele pulou do avião
e ele pulou reto, ele pulou e caiu no mato, nas árvores. Não é que ele, tipo assim, não é que você tinha que pular pra esquerda, porque já tava no precipício. Então, assim, foi uma parada, mano, foi por um triz. E aí, naquele momento, eu fui perguntando pros pilotos, tá, mas o que aconteceu? Me conta. E eles estavam, tipo, brancos e não sabiam, estavam em choque, tava todo mundo em choque. E o que me deixou em choque, eles estavam muito em choque, então eu fiquei mais em choque ainda, né? Foi uma coisa que não dava pra entender o que tava acontecendo, e a fumaça saindo, mas a fumaça era do freio. Então, essa foi a minha visão. A investigação que foi conduzida pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, classificou a ocorrência como incidente grave, na categoria de excursão de pista. O relatório final foi publicado 25 de novembro de 2025, mais de 7 anos depois do incidente, e trouxe conclusões que merecem atenção. Os investigadores identificaram uma série de fatores contribuintes que, individualmente, poderiam ter sido até gerenciados, mas que na hora que eles se combinaram, formaram essa corrente que eu falo de eventos, que tornou a excursão de pista praticamente inevitável. Primeiro, esse imprevisto aí do peso. A mídia tradicional focou muito no fato do excesso de peso, por ter supostamente 3 passageiros a mais. Apesar disso ser uma violação, e é uma violação, esses 3 passageiros a mais, eles não fariam o avião não decolar. Mas o CENIPA indica no relatório que os pilotos ficaram surpresos com 3 passageiros a mais. E isso ficou gravado no gravador de vozes, tá? Segundo, tem a complacência. A experiência do dia anterior com essa luz no take-off foi determinante. Quando a luz acendeu na véspera e nada de grave aconteceu, os pilotos internalizaram essa crença de que aquele alerta estava ligado a um problema menor. Isso é um fenômeno conhecido na aviação. É quando um alarme se repete sem ter consequências. E a tendência humana é baixar a guarda. Isso é perigoso, porque o alarme pode estar certo. É você que está errado sobre as circunstâncias. Terceiro, coordenação de cabine. O briefing de decolagem não incluiu discussão sobre emergências. Os pilotos não definiram previamente o que eles fariam se algo saísse do esperado. E quando a luz no take-off acendeu durante a corrida, não tinha um plano combinado. E a falta dessa preparação contribuiu diretamente para a decisão de continuar acelerando o avião quando a luz dizia especificamente não decole. E o quinto foi o julgamento de pilotagem, tá? Essa decisão mesmo de prosseguir a decolagem com a luz no take-off acesa e o fato de não terem refeito os cálculos de desempenho, mesmo sabendo que 3 passageiros extras tinham embarcado, demonstraram falhas no julgamento dos parâmetros de operação da aeronave. Os investigadores eles também analisaram, mas não colocaram como fator contribuinte, a possibilidade do fato do copiloto ter expectativas de ser contratado em definitivo. Isso talvez tenha favorecido um ambiente propício a elevados níveis de motivação, que pode ter afetado o desempenho no que diz respeito ao assessoramento e assertividade diante de situações problemáticas. Ou dito de outra forma, quando você quer muito uma vaga de emprego, pode ser que inconscientemente você hesite em questionar decisões ou propor a interrupção de um procedimento que levaria a atrasos. É o que o Alok fala também. Cabe ao piloto falar, gente, infelizmente não pode estar sobrecarga. Cara, o passageiro não tem noção de estar pesado ou não estar, como é que tá o cara. Tipo, eu não fazia ideia que a aeronave estava mais pesada do que poderia. Não tem, tipo assim, tá voando com essa equipe, vai voar até lá, e tudo assim. Quer dizer, então, que se você entra numa aeronave agora, e aí, tipo, a aeronave tá sobrecarga, e você não sabe, e aí... Não, irmão, o piloto tem que falar, cara, não tem como. A palavra final tem que ser do piloto sempre, tá ligado? A mensagem que eu tenho, assim, pra deixar, realmente, é esse lance desse, né, de tipo... A palavra final sempre tem que ser a do piloto, né? Mas é um piloto que tem essas premissas. Porque nesse dia o piloto não falou não, entendeu? Então acho que é uma cultura que ela vem tanto dos donos de aeronave quanto dos pilotos também entenderem isso, sabe? É porque eu conversei com alguns pilotos depois que falando para mim que às vezes eles têm muita pressão, que é como você é autoimposta, porque eles têm que fazer tipo várias coisas pro dono do, sei lá, dono da aeronave, que às vezes pede isso, pede aquilo, e aí o cara fica sob pressão que ele só queria voar. Mas ele tem que fazer o cater, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, e cara, tipo, então,
Enfim, cara. E tem mais um elo que é o planejamento de voo. Não atualizar o FMS com esses 3 passageiros a mais revelou fragilidade no planejamento do voo. E essa fragilidade culminou na tentativa de decolagem acima do peso. Os investigadores eles fizeram uma análise detalhada da performance do avião. Então, usando as tabelas do manual de voo, para uma temperatura de 23 graus e aquela altitude do campo, e vento de proa, ou vento nulo, a distância requerida ali com a aeronave dentro do peso máximo ficava dentro desses 1.535 metros de pista lá de Juiz de Fora. Porém, para um vento de cauda de apenas 10 nós, o comprimento requerido já superava o tamanho da pista. E é importante falar, tá? Os manuais de voo, eles não trazem tabelas para situações em que o peso de decolagem exceda o peso máximo, tá? O fabricante simplesmente não prevê operação acima do peso máximo. Então não foi possível para o CENIPA identificar ou determinar se a dificuldade que eles tiveram para sair do chão decorreu do excesso de peso ou de uma discrepância real na configuração do avião indicada por essa luz no take-off. Mas o que ficou claro é que a decisão de abortar veio tarde demais. O CENIPA emitiu uma recomendação de segurança direcionada à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, solicitando que os ensinamentos deste incidente fossem divulgados nos eventos de promoção de segurança operacional, especialmente no âmbito do BGAST, que é o Brazilian General Aviation Safety Team. E o objetivo é disseminar a importância do respeito aos limites de operação definidos pelos fabricantes, a relevância da coordenação prévia entre operador e tripulação, quando existe alteração de planejamento de voo, e o fortalecimento da cultura de segurança na aviação geral brasileira. 9 pessoas entraram naquele avião em Juiz de Fora naquela noite e as 9 saíram andando. Essa é a boa notícia. E o fato de ninguém ter se machucado pode dar a impressão que tudo acabou bem, mas a aviação não mede segurança apenas pelo que dá errado. Ela mede pelas margens. E naquela noite, as margens chegaram a 0. Quando o Alok se manifestou nas redes sociais depois do incidente, ele disse que sua realidade nunca mais seria a mesma. E talvez seja essa a reflexão que esse caso nos convida a fazer. Os avisos que ignoramos hoje nem sempre nos dão uma segunda chance amanhã. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação comercial, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica aqui nos créditos finais dos vídeos em que aparece para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.